O texto que nós vamos ler como nossa base para essa ministração é Efésios 3, verso 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse versículo de Efésios, capítulo 3, verso 20, eu sempre cito ele, sempre falo ele, porque ele gera em mim uma alegria, uma expectativa, uma certeza, que por mais que os meus sonhos, meus projetos sejam bons, sejam maravilhosos, por mais que eu peça coisas a Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, e eu gostaria que você abrisse também, Isaías capítulo 55, glória a Deus, versículo 8, Isaías 55, verso 8, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Então você começa a entender que por mais que você tenha bons projetos, por mais que você imagine o melhor para você, para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus filhos, os planos de Deus superam. Aleluia. Os planos de Deus são maiores e bem melhores. Glória a Deus. Porque muitas das vezes os nossos planos, amados, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes os nossos planos, ele está ligado à nossa condição, à nossa posse, aquilo que está ao nosso alcance. Eu sei que existem pessoas que são ousadas. Elas pensam bem mais do que pode ter. Elas imaginam mais. Outras são pessoas de fé, porque realmente têm fé. Então elas creem em coisas que elas não têm hoje, coisas que elas não veem hoje, mas elas creem que Deus pode dar. E ainda que você tenha grandes expectativas, Deus ainda pode superá-las. O Senhor pode fazer além das suas expectativas, além dos seus projetos, além dos seus planos. Então vale a pena você depositar em Deus toda a sua confiança. Aleluia. Amém? Eu sei que por muitos anos e por muito tempo, desde o princípio, Satanás sempre quis mostrar tudo diferente, mostrar o contrário, dizendo que Deus não se importa ou não quer lhe dar o que é bom, não quer que você desfrute do que é bom, ou que Deus não tem um plano maior ou melhor, que você não merece. Há momentos que o inimigo ele quer trazer para nós condenação, julgamento, dizendo: você não merece, ou Deus não está ouvindo. Quem é você para pedir tais coisas, né? Então lá no princípio você vê lá quando a serpente se apresentou para Eva, e diz a palavra do Senhor que Eva viu que o fruto era bom, olhou para aquela árvore e viu o seu fruto, e viu que o fruto era bom, era coisa que aos olhos dizia: isso aqui deve ser delicioso, deve ser maravilhoso essa fruta. No entanto, tinha uma palavra que foi dita a Adão: de todas as árvores podereis comer os frutos, porém da árvore que se encontra no centro do jardim não comerás do fruto.
não comerás desse fruto. E aí, o inimigo sempre quer acrescentar, aí diz, não pode nem comer nem tocar. E Eva olhava para aquele fruto e via que era bom e disse, certamente você não vai morrer. Então faz a gente olhar para coisas boas e dizer, será que Deus não pode me dar? Quem aqui talvez já tenha visto, isso acontece, eu acho que acontece mais com mulheres, mas também acontece com homens. As mulheres vão assistir uma novela e ver aquele cenário, né? Porque ali é novela, ali não é realidade. Aí vem aquela casa arrumada, aquela mesa posta, aquele café da manhã maravilhoso, que eles nunca comem quase nada na cena. Você vê jarras de suco, pães, bolos e um monte de coisa na mesa. Você diz, quem me dera minha mesa ser assim. Quem me dera a minha casa ter uma sala que nem essa, uma piscina que nem essa. São coisas que a gente vê na televisão, vê nas novelas e ficamos almejando, desejando, dizendo, e esse povo incrédulo não tem. Esse povo não tem nem o temor do Senhor. E eu, o servo de Deus, não tenho. Começamos a achar que o mundo é injusto. E essa é a estratégia de Satanás. Dizer que o mundo é injusto, que a vida é injusta. E ainda vai levando mais para frente. Que ao ponto de chegar, você levar o seu pensamento que Deus é injusto. Que Deus não se importa. Que Deus tem filhos privilegiados, filhos queridinhos, que uns têm e outros não têm. E aí você começa a se achar que faz parte da classe dos que não têm, dos desfavorecidos, dos esquecidos, dos menos amados e queridos. E a gente vê que tudo isso, irmão, faz parte da mentira de Satanás, de tentar lhe distanciar de toda e qualquer aproximação que você possa ter de Deus. A investida de Satanás é que você corra e fuja para bem longe da comunhão com Deus, porque se você está em comunhão com Deus, logo você conhecerá Deus, logo conhecerá que o coração dele é cheio de amor por você, logo entenderá que os planos de Deus são maiores e melhores, e logo entenderá que você faz parte de um grande projeto de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A investida de Satanás é para que você tenha uma visão distorcida da bondade, fidelidade, do amor e até mesmo da justiça de Deus. Você está entendendo? Você passa, eu passo, nós passamos por coisas as quais nós não gostaríamos de passar. Mas nós passamos. Mas Deus, em nenhum momento, Ele disse que nós não passaríamos. Ele disse que para nós, que nós nesse mundo, nessa terra, teríamos aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, ele diz, olha, vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar pela água, vocês vão enfrentar tempestade, vocês vão ver mar bravio, vocês vão enfrentar vento forte, mas eu estou contigo. Aleluia. Você vai ver um Deus presente, um Jeová chamar, o Deus que se faz presente nas nossas vidas. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras que nós venhamos a procurar uma certa independência. A independência, uma certa liberdade, entre aspas. O mundo prega uma liberdade, uma falsa liberdade. Que você é uma pessoa livre. Livre para escolher, na verdade, o que eles estão impondo como que verdade, mas na verdade é uma grande mentira, é um grande erro. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que Cristo conquistou para nós. Aleluia. Essa é a verdadeira liberdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira liberdade é quando você tem o direito de escolher o que é certo, não o que é errado, ou o que a sociedade está impondo. A verdadeira liberdade é você entender os princípios de Deus, escolher viver nele, e saber que ele é o melhor de Deus para a sua vida. Essa é a verdadeira liberdade.
Foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. Amém? Para um viver livre da condenação, livre do mundo, livre do pecado, mas também livre dos projetos de Satanás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As expectativas que Deus tem ao nosso respeito, elas superam muito mais do que nós podemos projetar e realizar nessa vida. Eu pude entender, irmãos, um versículo que há na palavra que muitas das vezes a gente não para olhar a profundidade. A profundidade que está em Cristo. Você vai ver várias passagens, pastor, onde Deus diz para nós, através do Novo Testamento, que está em Cristo, produz, gera, traz, faz, acontece em nossas vidas. Em João capítulo 15, nós podemos ver, e eu não sei se você entende o que é estar em Cristo. Eu não estou falando estar na igreja. Eu não estou falando estar na religião. Eu não estou dizendo estar em Cristo é você ter uma igreja para congregar. Estar em Cristo não é de vez em quando você abrir a Bíblia e ler. Muitas pessoas fazem isso. Inclusive ateus, eles leem a Bíblia. Inclusive pessoas que não têm nenhum clero religioso, eles leem a Bíblia apenas como livro, não como a palavra de Deus. Estar em Cristo é muito mais do que você talvez tenha entendido até hoje. Estar em Cristo não é de vez em quando você lembrar de agradecer pelo dia, pelo alimento. Estar em Cristo não é você dizer assim, eu faço parte da igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Não é isso. Estar em Cristo não é ter o seu nome escrito no livro no livro de rol de membros da igreja. No livro da vida, sim. Mas no livro de membros da igreja. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo não é ter uma boa frequência na igreja. Estar em Cristo é muito mais que isso. Louvado seja o nome do Senhor. João 15 nos dá um grande ensinamento, onde diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, não são alguns, diga, são todos. São todos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, diga, todo ramo que dá fruto, louvado seja o nome do Senhor, para dar fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Amém. E aqui me faz a gente dar uma pausazinha para a gente entender. Ele diz que todo ramo que estando em mim, olha, primeira condição do ramo está em Deus. E eu pude ver aqui, amado, louvado seja o nome do Senhor, que a pessoa pode estar em Cristo, mas mesmo assim não produzir. Eita Deus! Existe a condição de estar em Cristo e uma outra coisa que é produzir. Aleluia! Aleluia! Diga, Deus sempre vai além. Deus sempre vai além. A palavra de Deus é muito profunda, amados. Nós queremos, parece que um evangelho meio raso, coisas muito superficiais. As pregações hoje, elas são muito baseadas em frases formadas, onde as pessoas dizem e as outras vão seguindo atrás, dizendo amém, amém, glória a Deus, aleluia, receba, eu creio. Dizer frases onde a gente arranca do público, glória a Deus, aleluia, não faz muita diferença. Porque essa palavra faz a diferença quando ela está em nós, quando ela está em mim, quando ela é vida para mim, quando ela é importante na minha vida, quando ela se torna essencial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Olha, duas condições nós vemos aqui. Estar em Cristo e dar frutos.
Os planos de Deus são maiores do que você imagina. O que Deus tem na tua vida é muito mais do que você pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Glória a Deus. A essência está em Cristo. A essência está em permanecer em Cristo. Está em Cristo. Está em comunhão com Deus. Está em comunhão com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é estar em um relacionamento com Deus, em uma comunhão. Estar em Cristo é ter a palavra de Deus como vida, como alimento, como sustento, como combustível, como oxigênio na sua vida. Aleluia. Eu vejo pessoas que dizem: eu tenho fé, eu creio, mas as suas ações, as suas atitudes não condizem com pessoas que estão na fé, que estão crendo. Porque as atitudes de pessoas que estão na fé é totalmente diferente de pessoas que não estão em fé. Não é verdade? Quem está em fé não se desespera. Quem está em fé não fica na loucura. Quem está em fé não cai no desespero ao ponto de achar que tudo está destruído. Porque ela está em fé e ela sabe que Deus pode fazer além do que ela imagina. Além do que ela pede. Além do que ela precisa. Além até do que ela pensa. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Permanecer no Senhor, irmãos, está em uma comunhão diária. Diária. Uma comunhão com Deus. Você sabe que ter Deus no pensamento, Deus está no meu pensamento. Se for assim, está no pensamento de todo mundo. Jesus precisa estar além do que no nosso pensamento. Jesus precisa estar no nosso coração. Jesus precisa estar no comando da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que elas envolvem problemas e elas oram para sair do problema, mas elas logo estão em outros problemas. Aí você diz assim: qual é o problema? O problema é o diabo? Não, o problema é a pessoa. Porque elas ainda não se renderam ao comando, ao domínio, à direção de Deus. Elas vivem decidindo por sua própria cabeça, sua própria vontade, sem consultar o Senhor, sem buscar em Deus a direção, sem buscar de Deus a resposta. Por isso que elas saem de um problema e entram em outro. Mas Deus tem coisas maravilhosas a fazer na nossa vida. Amém. É por isso que a palavra do Senhor diz que mais aqueles que esperam no Senhor, Ele trabalha em favor desses. Ele trabalha em favor daqueles que têm esperado no Senhor. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. E nós vamos ver nesse texto aqui como Deus fala conosco. Como nós podemos ser abençoados através da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus.